tem em comum um padre, um médico, um advogado e um psicólogo? Estes são alguns dos ofícios em que é exigido sigilo profissional. O sigilo profissional é uma garantia de qualquer cidadão, né, que precisa dos serviços de um profissional, e esse sigilo ele é inerente a várias profissões, né? Nós temos aí o sigilo referente a profissionais da área da saúde, a advocacia em si é algo que a gente discute muito, inclusive no âmbito da OAB mesmo, né? No judiciário nós temos várias discussões quanto à extensão desse sigilo, e nós temos também outras profissões que atuam, funções ou ministérios também, né? A gente tem principalmente profissionais de saúde, né, que envolvem também esses aspectos da intimidade. A gente tem também a questão do sigilo e do segredo dos religiosos, das pessoas que têm que guardar ali alguma informação. Existem pessoas que trabalham na imprensa que também os jornalistas, eles estão amparados pelo sigilo profissional, exatamente porque eles não têm a obrigação de citar a fonte. Isso é a essência do trabalho jornalístico, né? Então, tudo isso tem a ver com a questão da confiança. O sigilo profissional, ele está embasado na própria ética do profissional, seja ele advogado, médico. Então, ele traz uma credibilidade para o cliente, para que ele se sinta confortável a confidenciar o que está acontecendo, seja no âmbito pessoal ou no âmbito empresarial também. Então, ele é o pilar para todo profissional, esse sigilo. A nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, né, a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico, lá no seu artigo 5º, que é um dos principais artigos, a essência, né, da nossa Carta, a gente tem previsão de garantia do direito à intimidade e à vida privada, e a garantia que assegura também a questão do sigilo profissional, e por conta dessa questão existe essa proteção ao sigilo. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente vai descendo essa pirâmide normativa, a gente tem, a título de exemplo, o Código Civil, que prevê que a vida privada é inviolável e garante na esfera civil, inclusive indenização em caso de violação, indenização seja por danos morais, seja por danos materiais. Nós temos no Código de Processo Penal, lá no artigo 207, uma proibição de prestar depoimentos àquelas pessoas que tomaram conhecimento de algum fato decorrente do seu ofício, ministério, né, ou da sua função. Tá? Então, em regra, no Código de Processo Penal, ninguém pode se negar a depor, com exceção dessas pessoas, né, que têm o dever de manter o sigilo profissional. Tá? Então, o advogado, a gente ainda tem uma peculiaridade que o próprio Código de Ética e o Estatuto da OAB permitem que a gente se recuse a prestar qualquer tipo de depoimento, de fato que nós tenhamos tomado conhecimento em razão do exercício da função, ainda que tenha sido autorizado ou permitido pelo interessado. A gente tem que lembrar que a relação entre o médico e o paciente é uma relação estritamente de confiança. O sigilo ele visa justamente a garantir a confidencialidade dessas informações. No que se refere à questão de limites éticos, a gente tem o principal norteador, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que instituiu o Código de Ética Médica. Então, basicamente, todos os princípios éticos que regem a medicina estão contidos nessa resolução e nesse compilado de normas. Por conta dessas previsões relacionadas ao Código de Ética Médica, a conduta que o profissional deve ter em relação ao paciente, ele vai ser submetido aí, seja uma advertência, seja um afastamento temporário, ou seja, até mesmo a cassação do exercício legal da medicina. E vale lembrar que essa previsão, ela costuma inclusive ser replicada em outros códigos de éticas de outros segmentos, outros profissionais de saúde. Uma divulgação de um diagnóstico pode provocar um dano para um profissional que trabalha com uma imagem, ele pode, por exemplo, sofrer quebras de contratos profissionais por conta daquela situação.
pode haver, inclusive, impactos à vida conjugal de um determinado paciente por conta da revelação de determinado segredo. Então, tudo isso é levado em consideração no caso em concreto para que haja responsabilização na medida do dano. E aí eu posso te citar principalmente os casos envolvendo abortos, porque são os casos que mais são alvos de quebras de sigilo profissional. A gente tem percebido que a jurisprudência tem sido bastante incisiva no reforço de que a violação do segredo profissional, de fato, é um ato ilícito. Então, mesmo nessas situações, tanto o STJ quanto o STF têm trabalhado e têm se manifestado nos autos, nos casos em concreto, no sentido de que aquela ação judicial, aquela ação penal contra aquela mulher que sofreu aborto, praticou, ela não pode ter continuidade exatamente porque houve uma quebra do sigilo. Então, isso é importante porque a gente percebe da leitura dessa jurisprudência que as cortes superiores no nosso país dão uma importância muito grande à questão da confiança profissional. O sigilo profissional, ele é uma obrigação ética de todos os profissionais de saúde, não só dos profissionais psicólogos, né? É o nosso dever fundamental preservar a privacidade, a confidencialidade das informações compartilhadas pelos pacientes. Esse princípio ético e legal, ele deve ser mantido ao longo do tratamento e após, né? E ao término dele. Ele é essencial para que você tenha um ambiente seguro, de confiança, né? Para que a gente consiga manter a proteção desse paciente. Dentro de um set terapêutico, você se expõe, né? Você coloca ali todas as suas frustrações, toda a sua vulnerabilidade, né? Todo o seu desejo ali em busca da saúde, a sua intimidade. É muito sério isso. Você precisa ter um ambiente muito seguro, um espaço de escuta silencioso, para que você possa, de fato, se ouvir, né? E compartilhar a sua dor, ser escutado. Sempre, ao iniciar esse vínculo, né, profissional, seja presencial ou online, mas no online a gente faz essa recomendação, né, essa orientação de que esteja num espaço seguro, de portas fechadas, de fone, né, com microfone, e a mesma coisa para a gente. A gente atende como se fosse... O atendimento ele acontece como se fosse num consultório, né? No consultório, de fato acontece ali numa sala fechada, né? Sem ruídos, onde a pessoa possa se sentir segura, né? O sigilo, ele é a regra basilar da nossa atuação. Ele pode ser quebrado, pode haver a quebra de sigilo em situações que haja risco de integridade, de vida ao paciente ou a outras pessoas. E ainda assim, o psicólogo ele deve restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. É um desafio, porque existe familiares, né, que se sentem preocupados com os seus parentes e querem saber de que forma ajudar. Ainda assim, a mesma resposta, a gente mantém o sigilo, né? E caso o paciente concorde em ter uma conversa, né, da gente fazer ali um trabalho onde os familiares estejam presentes, façam parte, né, porque é importante esse cuidado conjunto, ainda assim as informações vão ser as necessárias para a gente atingir o objetivo desse trabalho. Caso haja a quebra de sigilo sem justo motivo, né, em que o paciente venha a se sentir lesado ou exposto, o profissional psicólogo pode responder civil e penalmente pelos seus atos. E por parte do conselho, ele pode responder um processo disciplinar, né, pelo Serviço de Orientação e Ética. Quando a gente fala de uma esfera empresarial
Então, as estratégias da empresa, as negociações da empresa, a gente começa a pensar num campo de compliance. Então, essas informações, elas têm que ser sigilosas para que a empresa, inclusive, não sofra que outra empresa utilize daquele know-how dela e a concorrência seja desleal. Então, o que nós fazemos, né? É um contrato de confidencialidade. E nesse contrato de confidencialidade, nós estipulamos desde multa, em caso de quebra de confidencialidade, e normalmente a gente coloca que esse know-how daquela empresa, ele tem que ser resguardado, seja em um perímetro urbano, que a gente delimite naquela cidade ou naquele estado. Normalmente, os juízes aceitam um perímetro até uns 10, 15 quilômetros, que, por exemplo, um sócio retirante de uma sociedade, ele não pode sair e abrir uma concorrente na esquina, utilizando todo o know-how daquela empresa que ele fazia parte. Então, esse contrato de confidencialidade, ele é muito importante justamente para resguardar essas informações que são pertinentes à empresa, seja inclusive também dos próprios clientes. Então, às vezes, os empresários, eles participam de negociações e aí eu vou sair, vou me retirar dessa sociedade, vou pegar toda a base de clientes. Então, por isso que é extremamente fundamental ter esse contrato de confidencialidade para que possa, inclusive, resguardar e que, caso que haja uma quebra, que ele possa já ter essa previsão de multa e as penalidades que são cabíveis. E assim como as informações das empresas devem ser preservadas, as dos funcionários também têm que ser protegidas, até mesmo em caso de doença. Agora não é obrigatório mais colocar o CID da doença nos atestados, né? É justamente pensando nessa confidencialidade. Porque vamos supor que o funcionário está sofrendo, por exemplo, de HIV. E às vezes até pelo próprio desconhecimento, às vezes ele pode sofrer algum tipo de discriminação. Então, esse cuidado com essas informações, elas começam desde o âmbito médico e passa, inclusive, para o empresarial. Agora, vamos supor que ele tem essa informação, que ele tem essa doença. Se a empresa também divulgar isso aos outros funcionários de uma maneira, olha, você tenha cuidado com ele porque ele tem uma doença, então assim, inclusive ele pode depois entrar com uma ação pedindo danos morais, porque a empresa não resguardou uma informação tão pessoal dele, né? Então, tanto a empresa quanto o funcionário, eles têm sim essa responsabilidade de cuidar desse sigilo. O sigilo profissional, ele serve para garantir que o nosso atendido, o nosso cliente, ele tenha segurança para tratar das questões sensíveis que o advogado trata no seu dia a dia. Então imagine que o advogado no dia a dia trata de questões que envolvem família, finanças, discórdia entre sócios, societárias, penais. Então, para todas essas, são casos muito sensíveis, envolvem a privacidade das pessoas, o advogado ele é obrigado, por norma legal, a manter o sigilo de tudo o que ele ouve e é envolvido. A atuação do advogado ela tem que ser uma atuação sempre discreta e sempre voltada só ao cliente. Então, com toda certeza, para o exercício da ampla defesa, é necessário que o advogado ele tenha total conhecimento de todos os fatos que envolvem a vida do cliente e aquela questão específica. Imagine, por exemplo, que um cliente envolvido em um crime vai contratar um advogado para defendê-lo e não narra para o advogado todo o contexto dos fatos porque tem medo de que aquele evento ali se torne público. O sigilo profissional, na verdade, é uma dimensão da inviolabilidade da advocacia. A Constituição Federal prevê algumas proteções ao advogado, que não são necessariamente para o advogado individualmente falando, mas sim para que ele possa exercer o papel dele de defensor dos direitos humanos, defensor do seu cliente, para que ele possa, então, exercer com independência a sua profissão, com autonomia e sem que ele esteja com medo de desagradar quem quer que seja, uma autoridade ou quem quer que seja. Tudo o que o advogado tratar com o cliente está protegido pelo sigilo profissional. Na verdade, para que se tenha uma ideia, nós não podemos sequer divulgar quem são nossos clientes. O advogado só pode divulgar quem é o cliente dele quando ou o fato é notório, como por exemplo, em grandes operações criminais, que o advogado às vezes tem que fazer uma manifestação pública, ou com autorização do cliente. Do contrário, sequer o nome do cliente pode ser divulgado. É a profissão que está em jogo,
é o segredo profissional, é a atuação do advogado, é a sua reputação e a defesa do cliente, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Todos aqueles que são acusados têm direito de defesa. Por mais que tenham cometido um crime, qualquer cidadão tem que ser julgado por um tribunal. É isso que a democracia, né, um Estado republicano, prevê. E nesse sentido a gente não pode abrir mão, porque isso é essencial à democracia, eu diria. O nosso Código de Ética, né, não obriga o advogado a depor, né, em juízo, mesmo quando convocado pelo juiz, etc., e revelar o segredo profissional, a não ser que o advogado entenda que a sua vida está em risco. Código de Ética novo de 2015. E lá ele traz exemplos de hipóteses em que o advogado fica autorizado a quebrar o sigilo. Um desses exemplos que eu posso dar aqui para simplificar o discurso é: imagine que o seu cliente diga: olha, doutor, o senhor está me defendendo deste homicídio, mas eu vou agora matar a minha ex-mulher. Então o senhor já se prepare. Neste caso, é autorizado ao advogado se dirigir a uma delegacia e falar: olha, eu estou com medo, meu cliente me disse isso. Ou, em outros casos, por exemplo, imagine que o advogado está sendo acusado de lavar dinheiro para o seu cliente, que já responde por lavagem de dinheiro. Isso é uma coisa que a gente tem bastante medo. Então, o advogado ali, naquele caso, ele vai poder, uma vez investigado, chegar para a autoridade responsável e dizer: olha, eu não lavei dinheiro, esse dinheiro foi proveniente desta origem ou de outra, e aí revelando o eventual sigilo que estivesse protegido sob essa cláusula. Nós temos, em relação ao Código de Ética, né, da advocacia, nós temos sim algumas possibilidades de quebra desse sigilo profissional, que é no caso, por exemplo, de grave ameaça ao direito à vida ou à honra, ou para o advogado exercer a sua defesa, tá? E aqui é importante ressaltar que nós temos aí alguns julgados do STJ, recentes, inclusive, de situações em que um advogado fez um acordo de delação premiada e o STJ declarou a ilegalidade daquela prova, tá? Então, essa quebra de sigilo profissional, ela só se estende até a defesa do advogado para ele comprovar a sua inocência. Ela não pode ser utilizada como um objeto para diminuir a pena. Tá? Então, a gente tem essa limitação, sim. O advogado pode quebrar desde que seja ali adstrito à sua defesa. E ele pode, sim, responder pelo excesso. O Estatuto da OAB prevê que a infração de violação de sigilo profissional tem como punição, junto à OAB, né, a penalidade de censura. Tá? Então, de certa forma, é a penalidade mais branda que nós temos ali na Lei 8.906. As consequências são diversas. Pode, inclusive, configurar fato que resulte na exclusão do advogado. Imagine, por exemplo, que o advogado ele revela o sigilo de um fato para a parte que processa o cliente, para que essa parte que está contra ele no processo leve uma vantagem. Isso se chama tergiversação, é crime, está previsto no Código Penal e, neste caso, sem dúvida, seria o caso de expulsão do advogado dos quadros da advocacia. Além das punições administrativas, o que pode acontecer com o profissional que quebra o sigilo? A violação de segredo que foi obtido a partir de uma situação profissional, ela é punida, sim, pelo Código Penal, exatamente por conta dos danos que podem ser provocados. E aí, no que se refere à questão penal, é muito importante que se deixe claro que deve haver o dolo específico, ou seja, a intenção de revelar o segredo. Nós temos um crime específico, né, um crime próprio, em que esses profissionais violam de forma dolosa, né, sem justa causa, esse sigilo profissional, tá? Ele está sujeito aí a uma pena de 3 meses a 1 ano ou multa e é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A pessoa que foi lesada, né, em razão dessa violação do sigilo profissional, ela precisa manifestar um interesse na persecução penal. Então, para que um inquérito policial seja instaurado e que seja iniciada uma investigação sobre esse crime, né, que é o crime previsto no artigo 154, ele precisa manifestar essa vontade. Então, o delegado só instaura a partir da representação do ofendido e a ação penal ela só é iniciada a partir também dessa representação.
Em alguns casos, a lei determina também as exceções à regra, que é o sigilo. Esse sigilo profissional ele pode ser sim relativizado. Tem um caso também que foi julgado, em Tribunal Superior em que uma psicóloga, recebeu um paciente na rede de saúde pública e essa pessoa manifestou que iria matar algumas pessoas da cidade. E aí ela chegou a comunicar às autoridades e depois entraram com uma ação e na própria ação penal arguíram a nulidade em razão da violação do sigilo profissional. E o STJ entendeu que não, que isso não pode ser considerado ilícito porque ela tem o dever de comunicar às autoridades. As exceções de quebra de sigilo, elas estão previstas legalmente. Então, o que a gente tem de previsão hoje são questões relacionadas à justa causa, por exemplo, um médico que percebe que aquela situação exige uma notificação compulsória, então é uma previsão legal. Basicamente, a gente tem aí, posso citar como exemplo, há casos de abuso infantil. Então, naquele momento de anamnese, de avaliação de uma criança ou de um adolescente, se esse profissional verifica que aquela criança esteja com algum sinal de maus tratos ou de abuso, a primeira iniciativa que ele deve tomar é acionar o conselho tutelar para que sejam tomadas as devidas providências de verificação daquele contexto em que a criança ou o adolescente esteja inserido. E sem prejuízo das demais tomadas de atitude, por exemplo, como a comunicação à autoridade policial. Uma outra previsão que a gente tem, inclusive em nível de Lei Maria da Penha, refere-se à situação dos maus tratos, da violência doméstica contra a mulher. Então, basicamente, a gente tem uma lei específica que tornou como compulsória, tornou obrigatória a notificação de casos de violência contra a mulher. Então, esse médico que toma conhecimento dessa situação, ele deve fazer essa notificação compulsória e deve também fazer a notificação à autoridade policial mais próxima. Existem aí algumas doenças de comunicação compulsória, Então, nós temos um crime previsto no Código Penal que estabelece que a omissão dessa comunicação de doença também é uma conduta criminosa. Então, ainda que exista o sigilo profissional, o médico tem o dever de comunicar às autoridades no caso de ter atendido um paciente com essa doença. Nessa confissão, nessa conversa, pode ser no confessionário, num banco, às vezes até numa conversa meio que informal, que o fiel considera aquilo como se fosse uma confissão, um relatar da própria vida, o padre tem que guardar o silêncio. Não pode comentar, não pode falar nada com ninguém em todos os aspectos. Há entre a igreja e o Estado, digamos assim, um compromisso, um tratado chamado Brasil Santa Sé, no qual se reconhece esse sigilo que o padre tem que manter. Então, mesmo com ordem judicial, mesmo se eu for preso, mesmo sob tortura, o padre não pode revelar. Então, isso é uma regra oficial, tem até no livro de Código de Direito Canônico que fala sobre essa questão e esse respeito que deve ter da sociedade civil, jurídica, com relação a esse sigilo que o padre tem que ter. O fiel tem uma liberdade de contar o caso, de falar da questão, de poder assim se sentir livre por aliviar, digamos assim, a alma, de se sentir mais leve, mais livre em todas as situações. Então, essa certeza é assegurada ao fiel. E em outros casos, um pouco mais complicados, dá essa certeza e a possibilidade de receber uma orientação, porque o sigilo não está simplesmente ligado a uma atitude do fiel. Vamos dizer, o fiel vem para contar os seus pecados, contar os seus causos, contar as suas situações. Eu não posso pedir ao fiel que ele faça algo para manter o segredo. Um exemplo, se um fiel comete algum ato de delito, eu não posso pedir que o fiel se entregue.
Eu tenho sim que fazer com que o fiel perceba o ato errado, errôneo que ele cometeu e a partir daí ele veja que há possibilidades de ressarcir esse ato. Em primeiro lugar, assumindo aquilo que poderia ser a sua culpa, porque pode ser que alguma vez uma outra pessoa pode estar sendo condenada por algo que ele fez. Então eu não posso ir lá e denunciar para livrar o outro. Isso é até doloroso, né? Quer dizer que se eu estiver vendo uma injustiça, eu vou ter que continuar vendo essa injustiça. Infelizmente, eu vou ser obrigado a isso. O que a gente fala é o seguinte, se o sacerdote revela de alguma forma essa questão do sigilo, né? Não mantém o sigilo, ele passa pelo tribunal eclesiástico. Da mesma forma como nós temos os tribunais civis, judiciais, há um tribunal eclesiástico que tem todas essas regras. Então, o padre pode ser afastado do seu serviço, de tomar conta de uma paróquia, de atender os fiéis, vai ter que talvez só celebrar, né, de uma maneira restrita, não publicamente. Então pode ser que seja mandado, não é transferir, né, promover para remover, nada disso. Pode ser que ele seja transferido para ficar atendendo simplesmente uma comunidade religiosa, de freiras, de padres, para que ali assim ele não venha a ter uma consequência maior. Então, se o padre comenta qualquer coisa que o fiel fala, ele está excomungado e vai para o inferno. Então, mas não é isso que a gente quer, né? Então, o padre ele tem que guardar o silêncio em todos os aspectos daquilo que o fiel fala para ele. Seja na esfera profissional ou pessoal, a partir do momento que você tem credibilidade, você tem confiança, você consegue construir boas relações. E quando eu falo no âmbito empresarial, no âmbito profissional, quando a gente tem esse pilar da confiança e credibilidade, a gente consegue fazer grandes negócios. Então, ele é o pilar fundamental para que você possa prosseguir qualquer tipo de relação. Não há dúvida que isso é essencial para todas as profissões. A confiança, que implica também na questão do sigilo profissional, ela é essencial para que aquela profissão possa ter o reconhecimento de todos.